Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre funções. Agora falaremos sobre pacotes. Então, pacote é uma segunda forma, não, terceira. A primeira são as funções, a segunda são os módulos e a terceira são os pacotes. Então, os pacotes é uma próxima forma que nós temos para organizar o nosso código, à medida que nossos programas vão crescendo. Então, eu falei que eu posso, por exemplo, ter um arquivo só para ter as estatísticas, um arquivo para ter banco de dados, ou um arquivo para ter sobre redes, né? Acontece que, às vezes, só um arquivo ele vai se tornar imenso. O que é um pacote? É uma pasta que contém módulos, uma pasta temática, digamos assim. Então, digamos que eu tenho uma pasta chamada inteligência artificial. Certo? Então, nessa pasta eu posso implementar, por exemplo, dentro de um arquivo, um só sobre redes neurais, outro eu posso botar um sobre deep learning, outro eu posso botar sobre cadeia de Markov escondida. Eu posso ter outro módulo, outro arquivo só para, por exemplo, a da Burst. Eu posso ter outro arquivo só para validação cruzada. Então, cada um desses arquivos tem centenas de funções, certo? Então, para eu não botar num único arquivo e ficar com milhares a milhões de linhas, eu posso botar funções que são semelhantes, que têm um tema, ou seja, um só para rede neural, um só para cadeia de Markov escondida, outro só para SVM, dentro de uma única pasta. E aí eu posso reutilizar essa pasta com esses vários arquivos. E digamos que eu tenho outra pasta temática, um que trabalha com áudio. Eu tenho um lá que trabalha só com computação gráfica. Eu tenho uma parte que trabalha com mais centenas de técnicas de processamento de imagens, certo? Então eu posso sair criando várias pastas e dentro de cada pasta eu botar meus vários módulos. Então, pasta organiza módulos em pastas diferentes, pastas temáticas. É importante ter esse arquivozinho aqui, underline, underline, init, underline, underline, ponto .py, deve estar presente em cada uma das subpastas. Não é obrigado nem ter nada dentro dele, certo? Você pode botar até alguma configuração para aquele arquivo ou para aqueles arquivos, certo? Ou criar algumas variáveis com algumas definições, mas não é obrigado. Você pode fazer por fora dentro dos próprios arquivos. Mas se você tiver configurações que são necessárias para utilizar algum outro arquivo, você bota dentro aqui de init.py. Mas geralmente nós deixamos mesmo ele em branco, certo? Então, o grande lance dos pacotes é justamente organizar os seus arquivos quando os seus projetos ficam bem grandes. Então, nós já aprendemos a trabalhar com os módulos, nós vimos que é apenas fazer lá um import, e agora nós precisamos importar esses arquivos que estão dentro dos nossos pacotes. Vimos que os módulos melhoram a organização do projeto, quando nós temos grandes projetos, possui funções de objetivos semelhantes. Imagine que você está desenvolvendo um website, então eu tenho um módulo lá que se preocupa apenas com a comunicação com o banco de dados. Eu tenho um módulo que se preocupa apenas com as telas. Temos outro módulo que se preocupa com as regras de negócio. Então você pode botar tudo isso em pastas separadas e depois apenas importar juntando tudo no seu arquivo principal. Então, um grande projeto pode ser dividido em módulos e pacotes. Recomendo sempre, da melhor forma possível, crie logo os pacotes. E dentro dos pacotes você bota seus módulos. Geralmente, módulos contêm apenas as declarações, ou seja, não tem a execução, é apenas a declaração, a criação lá da função, e em algum outro canto é que você vai importar e utilizar essas funções. Essas funções são utilizadas nas importações, assim precisamos de um arquivo principal, né, para inicializar seu ponto de partida. Como a gente tem dezenas, agora centenas de arquivos dentro do nosso projeto, qual é o que começa? Então, é aquele que tem o if name identicamente igual a main. Então, ele é o ponto de partida. Sempre esse if name tem que ser o último bloco dentro do arquivo principal. Então, aqui, ainda utilizando
os módulos, não estamos utilizando pacote, mas veja, if, underline, underline, name, underline, underline, identicamente igual a main. Isso aqui tem que ser o último bloco, certo? Veja que é o último bloco, ele começa aqui e vai até aqui do arquivo principal, certo? Então, como aqui tem esse if, name, main, aqui dentro contém main, isso bem aqui. Já esse daqui, como não contém o if name, o main dele, todo arquivo Python dentro do módulo tem o name. Nesse caso aqui, como ele não é main, ele é o estatísticas, certo? Qualquer outro arquivo que você criar terá o nome do arquivo que você colocou aqui, que você definiu. Então, como saber se um arquivo é do tipo main? Tem que ter lá o if name, blá, 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 ele for que você utilizou para iniciar o seu programa, certo? Todo arquivo Python recebe um nome interno que fica armazenado dentro da variável oculta privada chamada name. E aí, se você quiser saber se foi por aquele arquivo que você começou a execução do seu programa, então aqui dentro dele terá main, desse jeito aqui. Qualquer outro arquivo que foi importado terá dentro de main, dentro de name, o nome do arquivo. Então, sempre utilizaremos esse if name, identicamente igual a main, para inicializar seu nosso arquivo principal. Nós trabalhamos com módulos, agora vamos ver como é que funcionam nossos pacotes. Então, novamente, seguro Shift, abrir com Code. Então, veja, dentro daquela pasta, nós tínhamos 3 arquivos chamados principal 1, principal 2, principal 3, e tínhamos o pacote chamado matemática. Dentro de matemática, eu tenho aqui o estatísticas, mas eu poderia ter outro arquivo chamado aqui cálculo numérico, poderia ter aqui álgebra linear, certo? Poderia ter vários arquivos dentro do pacote matemática. Veja que eu tenho, dentro do pacote matemática, eu tenho o estatísticas e tenho o init. Veja que o init está vazio, não tem nada dentro dele, certo? O importante é só que esse arquivo exista. Essa aqui é criada automaticamente. Então tá aqui, ó, as mesmas funções, mediana, média, variante, desvio padrão em todas. Na função principal 1, o que é que nós temos? Pessoal, veja que mudou um pouquinho. Por quê? Porque agora eu tenho o pacote, que é o nome da pasta, e dentro da pasta eu tenho um módulo. Então tá aqui a pasta, que é chamada de estatística, matemática, a pasta matemática. Dentro da pasta matemática eu tenho um módulo estatísticas. Então está aqui estatísticas. From matemática.estatísticas, importe média, mediana, variância, desvio padrão e todas. Eu posso fazer só uma, posso fazer duas, eu posso fazer todas aqui numa única linha, certo? Como a gente fez na outra. Não tem problema, não tem importância, vai dar certo do mesmo jeito, contanto que você separe por vida. Da mesma forma, eu estou utilizando aqui a função handInt da biblioteca do módulo handle. Então vamos lá, é a mesma função executar, é a mesma função main, if, name, main, blá blá blá, tá aqui, o nome do módulo. Como esse daqui eu estou executando pelo principal 1, então aqui será main, certo? E aqui dentro de estatísticas será estatísticas, Sabe que dentro da função mediana será impressa estatística. Executando, arquivo Python, valor, não sei o que lá, blá blá blá, idêntico, idêntico, idêntico. O que eu quero que vocês tenham em mente é justamente essa forma aqui de importar, certo? Pasta, ponto, estatística. Pessoal, você pode ter uma pasta dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, cada uma delas contendo vários módulos, e cada subpasta contendo vários módulos, e cada subpasta contendo outras subpastas, certo? Isso é de acordo com a sua organização, ok? Do tamanho do seu problema. É que você vai dividindo, organizando da melhor forma que representa para você. Essa é uma forma, veja que como eu botei aqui from matemática.estatísticas, importe a função média. Então eu posso utilizar diretamente a função que eu quero. Média, mediana, variância, média, mediana, variância, desvio padrão, todas. Então eu estou utilizando aqui.
Só que algumas vezes você pode ter módulos, pacotes diferentes, mas que têm nomes iguais. Vamos supor que lá eu tenho as funções lá da minha biblioteca de reconhecimento de padrões chamado svm.classificar. E eu tenho lá também em redes neurais, eu também tenho redes neurais.classificar. Então, quando eu botar aqui svm. From svm import classificar, from redes neurais import classificar, e aí nós teremos um problema de ambiguidade. Quando você botar aqui, não sei lá, blá, 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 ponto, quando você botar aqui classificar, o Python não vai saber se é o classificar das redes neurais ou classificar do SVM. Ele vai ficar confuso. Sim, eu tenho duas funções de módulos distintos, porém elas têm o mesmo nome. Qual delas eu tenho que usar? Então, para evitar esse tipo de coisa, nós temos uma outra forma de importar as nossas funções. Então, veja, aqui eu tenho from matemática.estatística import a função. Da segunda forma, eu só disse import matemática.estatísticas. Eu estou dizendo que importe todas as funções do módulo estatísticas que pertencem ao pacote matemática. Como eu tenho aqui, eu apenas fiz o import e não disse qual é a função, ficou subentendido que seriam todas, então eu tenho que botar o nome completo. Matemática.estatística.média, matemática.estatística.desvio padrão, matemática.estatística.todas, certo? Às vezes, para chegar na função demora muito, né? Ponto. Veja, por exemplo, aqui matemática, ponto, estatística, ponto, média. Então, essa daqui é a função média do módulo estatística do pacote matemática. Então, dessa forma, o Python não tem como errar. Você passou o caminho completo da função, então ele não tem como errar, não gera ambiguidade. Se eu tivesse vários pacotes diferentes com a função média, ele não saberia qual média utilizar. Mas desta forma aqui, ele não tem como errar. Você passou o caminho completo, então ele vai acertar. Certo? Uma outra forma é utilizando o as. O as é como se fosse um apelido. Para esta coisa gigantesca aqui, em vez de utilizar matemática.estatística, eu vou chamar apenas o este. Então, este.média, este.desvio padrão, este.todas. Então, fique à vontade. Você pode utilizar o nome completo ou pode dar um apelido para o nome completo. Executando aqui, somos nós que vamos informar, né? Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Então, tá aí. Média, mediana, variância, desvio padrão. Nome do módulo estatísticas é matemática.estatísticas. Próximo exemplo. Você pode botar import média, mediana, função por função, ou você pode utilizar import asterisco, que ele vai importar todas as funções, certo? Em vez de você sair botando nome por nome, e aí você utiliza. Veja que aqui no caso, olha, from matemática.estatística import todas as funções. Então veja que aqui eu não preciso passar o nome completo, certo? Matemática.estatística.média, certo? Isso daqui é muito semelhante com o principal 1, certo? Veja que eu passei aqui o nome completo do pacote, do módulo, e importei a função. Eu passei o nome completo do módulo, pacote.módulo, e importei as funções. Então, como eu importei só as funções, então eu posso chamar aqui só as funções. Uma curiosidade aqui, pessoal, muito cuidado com as variáveis locais. O que são variáveis locais? São variáveis que só existem dentro de uma determinada função, certo? Nós podemos ter variáveis globais, que são enxergadas, vistas, reconhecidas pelo programa inteiro, e temos as variáveis locais, que são enxergadas, reconhecidas apenas dentro do bloco de comandos
da função. Um exemplo aqui, eu tenho a função func, que ela está imprimindo x. Veja que aqui dentro eu não declarei x de jeito nenhum. Então, quem é esse x? X é essa variável global aqui. Então, veja que quando eu chamar aqui func, eu vou chamar func print x. Quem é esse x aqui? Esse x aqui que é 42, ou seja, será impresso 42. Então, atenção, ou tá aí, imprimiu 42. Para atenção 2. Na atenção 2, o que é que está acontecendo, pessoal? Eu tenho aqui uma variável global chamada x, certo? Cujo conteúdo é 42, e tenho a função func. Dentro da função func foi criada a variável x, que é 1. Então veja que esse x aqui, ele só existe dentro desse bloco, que vai daqui até aqui, onde tiver a indentação, certo? Ou seja, ele nasce aqui e morre aqui. Então, quando for impresso aqui x, será impresso 1. Ok? Por quê? Porque as variáveis locais têm prioridade sobre as variáveis globais, certo? Então, primeiro passo, o Python vai ver se tem uma variável local. Se tiver local, ele usa local. Se não tiver, ele vai atrás da global. Então, primeiramente, será impresso 1, que é a variável local, e bem aqui será impresso 42, que é a variável global. Executando, então, primeiro x é 1, e o segundo é o 42, que é o global. O primeiro local, depois o global. A terceira atenção, né? Eu tenho aqui o x42, que é a variável global, chamei a função func, porém, aqui dentro da função func eu chamei print, certo? Veja que aqui eu tenho um problema. Eu tenho esse x aqui que ainda não foi declarado. Então, se ainda não foi declarado, o Python pode querer achar que é o global, né? Se não está aqui dentro, até agora eu não sei o que é x, então é porque veio de fora. Porém, logo aqui embaixo, eu criei uma variável chamada x. Aí, pronto, aqui Python se perde. Ele não vai saber se você está fazendo referência à variável global ou à variável local. Então, quando você mandar executar, o Python vai dizer, olha, tem um erro aí, te vira, corrige aí, que não é comigo não. Variável local x faz referência antes de ser utilizada, certo? Então, o que é que eu falei? Que sempre Python dará prioridade para as variáveis locais. Só que ele está dizendo, olha, esse x aqui provavelmente é uma variável local, mas você está utilizando esta variável antes de declarar. Quando é que a gente declara uma variável em Python? Através de uma atribuição. Então, primeiro eu utilizei para depois criar. Está errado. Primeiro eu crio para depois utilizar, né? Então, é isso que está acontecendo aqui no exemplo 3. Troca alguma coisa de lugar aí, cria para depois utilizar. Então, que é justamente aqui o exemplo 4. Certo? Então, quando eu refiz aqui, né, e mandei imprimir, aí o Python, agora eu sei. Né? Primeiro você criou, depois você utilizou, então não deu problema nenhum. Certo? Ele vai saber que é quem. Então, aqui é o x local e aqui é o x global. Então, quando eu executar, cria-se o x global 42, chama a função func. Na função func será criada uma nova variável x, cujo conteúdo é 1. Quando for impresso bem aqui, será impresso 1. E quando vier bem para cá, sair da função, essa variável deixa de existir. E o que continua existindo é a global, que é 42. Então será impresso 1 e depois 42. 1 e depois 42. Vamos para a atenção 5. Se por acaso você quer que a variável tenha sempre o mesmo nome, né? Você é incapaz de mudar o nome da sua variável, não pode mudar. Então, se você quiser referenciar a variável global, então você pode utilizar um modificador chamado global, certo? Significa o quê? Significa que esse x aqui não é uma variável local, é uma variável global. Então, aqui eu criei a variável global 42, chamei a função func e você disse, olha, o x que eu quero utilizar aqui não é local, é global. Então, quando eu fizer aqui x recebe 1, esse 42 aqui deixa de existir, fica armazenado 1, e aqui eu vou imprimir 1. Termina a função func,
Como esse x aqui é o x global, então esse x aqui é o x global, que também é 1. Então será impresso 1, 1. Então é isso aqui que foi o que aconteceu. Pessoal, atenção. Evite ao máximo que você puder variáveis globais. Variáveis globais só servem para insegurança, dá poder de ataque para algum hacker, certo? O certo é que você utilizar a maior quantidade possível de variáveis locais. Por quê? Porque elas só existem dentro daquele bloco no momento da chamada da função. Quando você chamar a função, as variáveis serão criadas, utilizadas. No final da função, todas as variáveis serão destruídas. Ou seja, o tempo para um hacker sair vasculhando a memória, sair caçando sua senha, seu dado, blá blá blá, lá, é mínimo. Então ele não vai conseguir ter tempo suficiente para encontrar. Se você deixa na variável global, enquanto o programa estiver executando, o dado está lá, certo? Então evite o máximo possível trabalhar com variáveis globais. Pois bem, queridos, vou encerrando novamente esta pequena aulinha que já se estendeu demais. Na próxima aula nós continuaremos sobre passagens de parâmetros, ok? Um forte abraço, tchau, tchau.